E um segundo detalhe que me marcou muito, eu tenho conversado essas últimas semanas com algumas lideranças evangélicas. E para Uhum. mim tem ficado cada vez mais nítido que Silas Malafaia fala cada vez mais para si mesmo. E é impressionante como ele não consegue ter uma palavra de acolhimento. Você vê o Silas Malafaia falando, ele não é um líder religioso de jeito nenhum. Nunca, nunca. De forma nenhuma. Ele não tem nenhuma capacidade de acolhimento, ele não tem uma capacidade de compreensão, de absorver e abrigar aquele que está aflito. Ele só tem ressentimento e ódio. Movido a isso, né, o Tardelli? Ele só tem ressentimento e ódio. É impressionante a capacidade que ele tem de odiar. É maior até que as pessoas que não são líderes, que são líderes do ódio. Ele odeia mais que o odiador. E porque ele está perdendo, ele sabe que ele está perdendo cada vez mais, ele está perdendo seguidores, e todos eles dizem isso. Ele nunca teve uma grande expressão dentro da igreja evangélica, entre os pastores, entre os líderes evangélicos. Durante algum tempo ele teve, porque ele conseguiu fazer uma aliança política, e essa aliança política logo se desfez, né? E ele percebe isso, então ele está dobrando a aposta, ele precisa ser processado, ele precisa ser preso, ele precisa fazer um papel de mártir para resgatar alguns fiéis que ele entende que assim ele conseguiria recuperar o rebanho que ele está perdendo. Porque ele não tem humildade suficiente para dizer o seguinte: olha, eu errei, eu cometi o pior dos pecados, que é o da soberba. Né? É, Uhum. um líder religioso soberbo é tudo que ele não pode ser. E a soberba transparece nele, assim, sabe, ela brota dele, É. nos poros dele, assim, sabe? Uma coisa que eu não sei. É impressionante, rapaz, como que ele consegue estabelecer essa raiva, esse ódio. Ele é Pô, ferido de todas as naturezas, né, o Tardelli? o Malafaia, ele é um personagem, assim, que ele tenta significar alguma coisa, mas ele significa só para ele próprio. É. Ele cada vez menos, ele diz alguma coisa para o fiel dele. Ele não tem. Ele não, aquela pessoa, eu conheci gente, rapaz, nesses tempos aí, que precisam de um líder religioso, que precisam de um abraço do irracional, um abraço do divino, até em razão de perdas familiares terríveis que sofreram, sabe? Problemas pessoais que passaram que são indizíveis. Uhum. Precisam de alguém que os acolha, que os abrace, sabe? Você olha, ele não tem capacidade de abraçar ninguém. Ele é só É. ódio, é só ressentimento, ele é só fúria. Que líder é esse, sabe? Que líder religioso é esse? Ainda que com toda a fúria pentecostal, e você olha cada vez mais, o pentecostalismo está crescendo, principalmente nas chamadas classes populares, né? Ainda assim, você percebe que naquela agitação toda, o pastor é acolhedor. Ele acolhe as pessoas que estão lá. A sua vida vai melhorar, eu vou fazer Jesus vai melhorar a sua vida, venha comigo que eu vou melhorar. É. Nem isso ele diz. Ele não tem um conforto, ele não tem um acolhimento, né? Ele tem Nada, inimigos, ele não fala em adversários, ele não fala nada, é, nada. Nada. isso me É chama muita impressionante. atenção, porque não há nenhuma proposta de nenhum deles, em especial do Malafaia, de tentar sequestrar nem as suas pautas com relação ao público dos eleitores de esquerda, né? Porque uma coisa é você atacar os líderes políticos do lado de lá, outra coisa é atacar, enfim, os eleitores ou a sociedade, né? Essa gentinha que teve aqui no ato do PSOL e do PT na semana passada, esses não sei o quê. Cara, não sei. O tempo inteiro a gente fala, né? Pô, nós temos que conversar com os evangélicos. Quando a gente fala isso, a gente não fala com os pastores evangélicos, é com o público, né? A gente tem que falar Sim, com o
público tá, eles não querem, eles estão fechados para qualquer tipo de proposta que saia desse antro, né, o Tardelli? Mas, Tiago, veja uma coisa: que líder religioso é esse que despreza os seus fiéis? É, Que líder religioso que se refere às pessoas como gentinha? exatamente. Ele pode até ter um distanciamento do fiel de uma outra igreja, mas ele jamais se referirá a ele dessa forma. É, exatamente. Até porque ele quer trazer essas pessoas para si. Exatamente. Ó, as nossas portas estão abertas. Venham para cá, Neto. Eu os consolarei, Neto. Mas a forma como ele se refere, né, a forma como ele diz, a agressividade com que ele diz, esse homem é ódio puro. Não há nele nenhuma palavra de amor, nenhuma palavra de afeto, nada, nada, nada. É impressionante. E como é Eu, que você eu, viu ontem, o Tardelli, justamente nesse ponto da fé, o desespero de levar ao palco um pai de santo, que é o pai de santo da Anitta, inclusive, ao mesmo passo que tinha um rabino que não conseguiu acessar o palco, mas estava convidado, e um padre católico, meio que para tentar fazer uma frente ampla das religiões lá. Como é que você viu esse movimento da organização da Michelle Bolsonaro? Bom, eles foram absolutamente idiotizados, né? Porque o pai de santo, ele traiu os seus pares, né? Porque no Rio de Janeiro e São Paulo, os templos das religiões de matriz africana estão sendo perseguidos, assim, perseguidos fisicamente, violentamente, pelo que se chama hoje, no Rio de Janeiro, o narcopentecostalismo, né? É uma coisa grave, um problema seríssimo, né? Que envolve a supressão de direitos, a proibição de usar branco na sexta-feira nas comunidades, né? É um problema gravíssimo. A conduta desse pai de santo, né, deverá ser objeto de muita polêmica e muita discussão na comunidade do Candomblé, né? Não sei se isso vai passar assim, como se nada houvesse acontecido, né? O Mas o Padre padre, Kelmo, quase que eu esqueci o Padre Kelmo. E o pai de santo é o Sérgio Pina. É importante a gente dar o nome dele. Sérgio Pina. padres de extrema-direita não são novidade no Brasil. Aliás, é, durante muito tempo eles se constituíram a regra, né? Eu sempre fiquei pensando comigo do negro escravizado que lá, sangrando no tronco, via o padre passando por ele, justificando aquele castigo. Que Deus branco é esse que permite que eu seja sangrado, né? Uhum. Não há muita novidade nisso, né? A novidade que veio daí na praia, na forma rara do rabo de sereia, é a teologia da libertação. São os padres que romperam essa, essa, essa bolha, né? Mas a igreja sempre foi ultraconservadora, né? Sempre foi ultraconservadora. Nós nunca. Nós temos que lembrar de um Papa que venceu os canhões de Mussolini, né? Nós temos que. Não há assim uma coisa que nós, olha, por favor, né? O rabino da extrema-direita, certo? A extrema-direita na comunidade judaica, ela é uma dura realidade que nós estamos vendo agora na questão de Gaza, certo? Vendo e tristemente vendo, né? Mas a comunidade judaica está profundamente dividida e profundamente, vou dizer assim, sangrando diante desta situação. Muitos amigos estão perdidos ideologicamente em razão das orientações que recebem de seus rabinos. O rabino na comunidade judaica é uma pessoa de extrema e notável importância. Mas nenhum deles conseguiu disputar o protagonismo de Malafaia. Ele era o dono do ato. É. É. O caminhão é dele, o caminhão é meu. A bola dele, né? Se ele levar O lá embora, bolo é acabou o jogo. meu.
a vela é minha, o aniversário é meu, quem vai É. soprar a vela sou eu, certo? Vocês vão, no máximo, comer um pedacinho do meu bolo. No máximo. No máximo. Foram para legitimar e não conseguiram dar legitimidade, aspas, religiosa ao ato. Conseguiram apenas se expor. Principalmente, dentre todos eles, claro, o Pai de Santo que jamais deveria estar ali, né? Jamais deveria ter estado lá. Jamais. Chega a ser até agressivo, né? Com as religiões de Che- matriz africana. chega a ser um gesto de traição. É. Olha, os pais de santo, né, há uma grande campanha publicitária sobre a tolerância religiosa, né, com várias pessoas de várias linhas religiosas, Mãe Márcia, uma das maiores babalorixás do Rio de Janeiro, participando exatamente porque a intolerância religiosa no Brasil é uma das nossas grandes preocupações. É. A ida dele a essa manifestação. Porque ele, no caminhão, não correspondia a ninguém lá que estivesse na avenida olhando para ele. Ele não Claro. tinha seu público. Era uma cebola numa salada de fruta, né? Exatamente. Exatamente. Ele estava falando para pessoas que odiavam. Não tinha o que fazer lá.